As comunicações, Sérgio Mota, a sede da Federação das Indústrias do Rio, foi tumultuada. Ele foi cercado pelos jornalistas, mas não deu entrevistas. Cada governo com o presidente Fernando Henrique hoje. O senhor tratou desse assunto, do escândalo? Ele encerrou, ao lado do governador do Rio, o seminário A Reforma das Telecomunicações, planejando o futuro para o século XXI, promovido pela Fundação Getúlio Vargas e pelo Jornal do Brasil. No discurso de encerramento, o ministro ressaltou os feitos do governo e das reformas que estão em andamento. Ele disse que a oposição está desesperada porque não consegue encontrar nada de concreto contra o governo. Há absolutamente tranquilidade no governo, não tem acuamento, não tem perspectiva. Eu vi teorias de afastar, isso não existe. Está se querendo uma ação criminosa. Eu gostaria que isso fosse apurado, para se levar a criar um clima que na verdade não existe. Existe absoluta tranquilidade e não existe nada. Então, na realidade, são dois capajestes e desclassificados. Eu estou, tem problema judicialmente. Em termos de governo, isso não afeta nada. A Folha de São Paulo publica hoje uma pesquisa que mostra que afeta. A pesquisa deve ter preocupado o Planalto. Com essa história, a aprovação de Fernando Henrique Cardoso caiu 7 pontos percentuais. Não há hipótese hoje no Planalto de se divisar qualquer perspectiva de afastamento do ministro Sérgio Mota até o fim da investigação. Não existe essa hipótese, não sai mesmo. Dificilmente os deputados envolvidos nessa história não serão cassados. Vão ser cassados mesmo, ninguém tem dúvida. Um detalhe, nas defesas, esses deputados alegam que não receberiam nada para votar pela reeleição, porque votavam sempre com o governador Cameli do Acre. Em momento algum, alguém diz que votou ou deixou de votar porque a reeleição era boa ou má para o país. Você notou isso? Outra coisa, caçam os deputados que se venderam. E quem pagou? Como é que fica? E os governadores que pagaram? Como é que ficam? Ficam lampeiros, risonhos, pagando? O senador Iris Rezende, de Goiás, e o deputado Eliseu Padilha, do Rio Grande do Sul, são os novos ministros da Justiça e dos Transportes. Ambos são do PMDB. A reportagem é de Heraldo Pereira. Com esta operação para pacificar os PMDBistas, entregando a eles agora os cargos prometidos há meses, o governo sonha em colher dividendos políticos no Congresso. Tudo por causa da crise provocada pelas denúncias de compra de votos para aprovar a emenda da reeleição. Com o PMDB prestigiado, raciocinam os governistas, caem por terra os planos das oposições de transformarem o partido em adversário do presidente da República, contribuindo para aumentar o constrangimento dele, neste momento em que a Câmara apura internamente o escândalo e o Senado se prepara para votar a emenda da reeleição, já aprovada pelos deputados. O presidente Fernando Henrique Cardoso se esforçou para agradar ao mesmo tempo os deputados e os senadores do PMDB, entregando os Ministérios da Justiça e dos Transportes. No começo da noite, depois de uma série de reuniões com lideranças do partido, ele mandou o porta-voz da presidência confirmar as duas indicações que já vinham sendo cogitadas. O deputado Eliseu Padilha e o senador Iris Rezende, novos ministros dos Transportes e da Justiça, deverão descer dentro de alguns minutos para falar a vocês. Os dois novos ministros, deputado Eliseu Padilha, do PMDB do Rio Grande do Sul, e senador Iris Rezende, de Goiás, já concederam hoje mesmo uma entrevista coletiva no Palácio do Planalto, falando sobre as metas de trabalho e a nova fase nas relações do partido com o governo, especialmente agora, quando os PMDBistas se preparam para definir se vão ou não apoiar a instalação de uma CPI no Congresso para investigar a compra de votos para a reeleição. Eu sou convidado não como jurista, mas como político. E como político eu tenho o dever de fazer do Ministério da Justiça, além de técnico, um instrumento forte no relacionamento do governo com o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Isso é uma missão política e que eu quero desempenhá-la em toda a sua plenitude. Fernando Henrique, segundo se informa, preferia deixar José Luiz Portela, o interino, que é seu amigo e correligionário, com a pasta dos transportes, e ter como ministro da Justiça seu amigo do PMDB, Aloísio Nunes Ferreira. No frigir dos ovos, teve de aceitar uma composição mais eficiente com uma das parcelas do PMDB que geralmente o apoiam. Veja a seguir,
Depois de 30 anos, Mobutu deixa o poder. A população comemora nas ruas.